Rapaz, assim, duas coisas que a gente tem que falar sobre nosso craque, né? Impressionante o poder a mentalidade dele de vencedor, né? A gente sabe que o câncer de tireoide é um câncer que a gente cura em 99% das vezes, né? Alta chance de cura. Mas na cabeça da gente, do ser humano, né? Ao ter a notícia de ter um câncer, você vê ele com aquela garra, você não via ele tenso, você não vê ele despreocupado, você vê ele mostrando o líder que ele é. Então, isso de se tirar o chapéu. São poucas as pessoas que têm esse comprometimento e respeito com o time que joga. Então, assim, ele teve uma notícia tem 30 dias, mais ou menos, né, o diagnóstico, lá no Bahia mesmo, o pessoal do Bahia que descobriu, os médicos fazendo exames. Ele se portou muito bem, assim, foi bem rápido, a cirurgia é uma cirurgia boa, ele foi bem na cirurgia. Mas o risco de trauma, Marinho, é muito grande. A gente hoje libera um paciente para operar de tireoide, para jogar na atividade física mais forte, com 30 dias. Porque ele corre o risco de tomar uma bola no pescoço, fazer um hematoma e complicar. Então, antes de 15 dias, nenhuma atividade de esforço físico é impossível. Não dá para não dá para liberar a responsabilidade de qualquer colega. Se fosse eu ou qualquer colega que operou, foi em São Paulo, inclusive, não tem como liberar um atleta de alto rendimento, nem fazer musculação, nem uma corrida, uma coisa mais forte, é complicado. Ele pode fazer uma caminhadazinha, uma coisa que ele... Mas musculação é impossível. E eu acho muito arriscado após entre 15 e 30 dias, né? A gente normalmente autoriza o paciente a voltar a trabalhar sem esforço vocal após 15 dias e exercícios físicos mais intensos, musculação após 30 dias. Então, acho que o Bahia não vai ser responsável nem de pedir para o jogador fazer isso, né? Nem de colocar ele em campo. E ele mesmo também não vai se expor a um risco desse. Então, acho que pelo menos, infelizmente, para minha tristeza, acho que 30 dias ele está fora. 30 dias fora. Fora. Doutor, só para também atualizar o torcedor, a esposa do Everton, ela veio para a rede social e disse que quem alertou o Everton sobre esse câncer de tireoide foi o departamento médico do clube e tal. Como é que a gente pode dizer assim, doutor, que o clube acabou percebendo isso, descobrindo? O que é que pode ter mudado no Everton Ribeiro? O que aconteceu, o que eu soube que foi uma alteração hormonal, tá? Então, assim, normalmente as alterações hormonais não identificam ou não dão pista de um câncer. Então, assim, o que pode dar pista de um câncer é ele ter feito um ultrassom de tireoide e identificado o nódulo. O que saiu na imprensa foi que o time do Bahia, o time de saúde do Bahia, identificou alterações hormonais. Provavelmente, devido a isso, pediram um ultrassom para avaliar se tinha alguma coisa além das alterações hormonais. E com isso foi visto o nódulo. Não, o exame de sangue somente não tem nenhuma capacidade de dar diagnóstico de câncer de tireoide, né? Tem feito o exame de imagem, um ultrassom, e daí o segundo passo é fazer uma punção para poder ter o diagnóstico. Então, provavelmente houve uma alteração laboratorial, foi o que foi divulgado nas redes, né, ao público. E talvez alguém tenha pedido um ultrassom para avaliar isso melhor, complementar o exame, e foi visto o nódulo que foi puncionado e foi prontamente operado. A cirurgia dele, eu acho que o Everton falou disso no vídeo de ontem. A cirurgia dele durou aproximadamente 2 horas. É o normal, é o correto o tempo de cirurgia? Tempo de cirurgia assim, é muito variável. Entre 1 hora e meia e 2 horas, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos. Normalmente a tireoidectomia, o câncer de tireoide no homem é um pouco mais trabalhoso. Pescoço mais volumoso, musculatura mais densa. E tem maior variação anatômica, o homem é mais difícil de operar na prática, a gente vê isso bem claramente. Então, assim, tem todo um cuidado especial, não que a gente não vai ter cuidado com o paciente no dia a dia, mas toda celebridade, né, todo grande personalidade, a gente tem um esmero, os colegas têm um cuidado maior, e é um tempo aceitável, é um tempo bom para a cirurgia. O que importa realmente é a recuperação, né? A recuperação dele. E o prognóstico é excelente. Ele vai estar curado desse câncer. Tá? Um microcarcinoma papilífero é uma doença que a gente tem uma alta chance de cura. Supera 98% de cura com a cirurgia. E não precisa de nenhum tratamento complementar, nem radioterapia, nem quimioterapia. Alguns pacientes fazem iodo radioativo pós-cirurgia.
mas que com lesões maiores normalmente, né? Normalmente os microcarcinomas são tratados com cirurgia, e após isso o segmento com ultrassom, exame de sangue e avaliação com cabeça e pescoço com endócrino. Yuri Santana. Doutor, ele chegou a jogar, né, sabendo do diagnóstico, falou até, saiu na imprensa que ele pensou em terminar a temporada para fazer a cirurgia. Assim, mesmo se tratando de um câncer, eu acho que a palavra câncer já traz um espanto natural, né, pela forma. Mas mesmo tendo esse sucesso todo de recuperação, seria indicado? Era um risco desnecessário ele operar lá no final da temporada? Como é que você avalia esse sentido? Yuri, assim, em relação ao tratamento do câncer, do microcarcinoma papilífero, o que é o microcarcinoma? É um tumor que tem menos de 1 centímetro. Tá? A gente vai avaliar várias coisas, se é próximo da traqueia, se é próximo do nervo, se tem algum extravasamento para a tireoide, além da cápsula, se não tem. Normalmente as lesões pequenas, elas, e quando são ali próximas da cápsula, são mais perigosas, delas escapar. Para ser claro assim, para ser mais, o pessoal entender melhor, pensa numa maçã com a semente. A semente, quando está no meio da maçã, para ela chegar até a casca, demora muito. Então, um tumor que está lá no meio da tireoide, a gente tem uma segurança grande de postergar o tratamento. Tá? Lesões são mais próximas ali da casquinha da maçã, elas podem escapar. Então, teria que avaliar a questão de localização, né, está próximo de nervo, próximo de traqueia, tem alguns critérios de imagem que a gente vê, o ângulo que ele faz com a traqueia, se está muito próximo. Em geral, ele poderia operar sem nenhum problema em 6 meses e até 1 ano. Existe hoje um colega no Japão, chamado Ito, que ele fez um trabalho e ele propõe, além da cirurgia, no Japão, é feito vigilância ativa. O que é isso? O pessoal faz o diagnóstico do câncer. Se a lesão tiver menor que 1 centímetro, a gente punciona o paciente, dá o diagnóstico e só opera se a lesão evoluir. O que é que os estudos mostraram depois de 40 anos fazendo esse acompanhamento? Tanto faz. Assim, operar agora, operar depois. Se o tumor não cresce, tanto faz. Então ele poderia ter esse acompanhamento. Mas é uma questão cultural, tem toda a questão do nome, do estigma do câncer, da cabeça de uma pessoa, de um ser humano. Tem paciente que aceita fazer uma vigilância ativa. A gente indica para pacientes mais velhos, mais idosos, mas era possível fazer uma cirurgia ao final da temporada. Eu só não sei se ele, como uma pessoa, não é nem um atleta aí, o homem Everton, gostaria de submeter a um tratamento a posterior. Como é que fica com a cabeça, né? É muito da pessoa. Mas em relação à ciência, ele poderia operar agora ou operar no fim do ano, a não ser que os exames de imagem mostrassem alguma infiltração de cápsula, lesão próxima do nervo ou lesão próxima da traqueia. Então, basicamente, esses fatores chamam atenção para uma cirurgia mais precoce. Outra situação também, doutor, inclusive o chat está perguntando aqui, a respeito de exame antidoping. Existe algum medicamento nesse pós-cirúrgico que pode ser pego no exame antidoping no caso de um atleta? Até porque, até pro doutor já responder junto, até porque ele vai precisar fazer reposição hormonal, né? Por conta da retirada. Ele não vai ter mais a tireoide, então a gente vai ter que repor a levotiroxina, né? Então, várias marcas no mercado. Nesse caso, não tem como ser doping. Algumas pessoas usam isso aí para hoje, tem uma moda muito grande na medicina para emagrecimento, né? Medicação para emagrecer. E algumas usam o hormônio para poder fazer um hipertireoidismo, fazer um aumento do metabolismo. Isso aí poderia ser um doping. No caso dele que não tem mais hormônio, ninguém vive sem hormônio tireoidiano. Então ele não tem como cair no doping, já que ele não consegue viver sem a medicação. É impossível. A gente chama do cretinismo, né? É o paciente que não tem hormônio, é um cretino, fica em hipotireoidismo, engorda, fica lento, raciocínio complicado, é impossível, ninguém vive sem hormônio. Então não tem como ele ser pego no doping tendo realizado a cirurgia de tireoide. Pelo menos no doping em relação à levotiroxina, que é o que a gente vai usar para repor o hormônio dele. Essa chance não existe. Diga, meu querido Yuri, algo mais a destacar? Não, show de bola. Gabriel Show de bola. Acho que deu para esclarecer bem bastante dessa parte do Everton Ribeiro, até para tranquilizar e também a gente fazer um prognóstico da volta
do Everton Ribeiro, criou até essa expectativa de um retorno antes, né, doutor? Justamente porque a rouquidão que o Jorginho chegou a falar, o Jorginho chegou a falar que ele ficou rouco. Que ele falou ontem logo, né? E ontem Everton Ribeiro estava falando e tal, assim, já fazendo vídeo, existiu essa expectativa, mas deu para esclarecer tudo. Torcer para que esse mês passe rápido. Que ele passe rápido. Não sei quantos jogos nós teremos esse mês, né? Serão muitos jogos, mas é muito difícil que um médico se coloque nessa posição, tá? De dizer volte, assim. Eu já via pacientes com trauma pós-cirurgia, fazendo hematoma, então não é uma coisa simples. Às vezes o paciente não segue a orientação da gente, então tem caso de paciente ir para musculação, ou fazer esforço físico e juntar líquido, fazer um seroma, ter que funcionar, e ele tomar uma bolada no pescoço com 30 dias, com 15 dias, ele pode fazer um hematoma por trauma. E um hematoma por trauma é um quadro grave que leva ao óbito. Então, assim, não tem chances nenhuma. A recomendação de qualquer esforço físico intenso são 30 dias. Não contem com Everton antes disso. Perfeito. A cirurgia foi ontem? A cirurgia foi na segunda-feira. Anteontem. Foi na segunda-feira em São Paulo, dia foi. 7, dia 7, exatamente. Ou seja, Bahia dia 8/11 enfrenta o Internacional novamente. Até porque, Marinho, assim, são 30 dias parado, né? Ele vai estar, assim, não sei quanto para um atleta para ele voltar a condicionar fisicamente, mas é difícil para ele passar 30 dias meio que de molho, atividades físicas leves e voltar. Ele é craque, né? Ele não precisa nem correr, que ele é muito inteligente. Só dizer uma coisa para Everton, nós te amamos, bicho. Você é um cara que é patrimônio do Bahia. Quando você se aposentar, e Deus queira que seja aqui, você vai ter uma placa lá na Fonte Nova, porque o que você fez pelo Bahia e o respeito que você mostrou, eu tenho 48 anos, eu nunca vi um comprometimento de um jogador ou de um profissional com a sociedade. Então a gente respeita muito você. Fica aqui, encerra a carreira aqui, que vai ser um presente pra gente. Amamos seu futebol e amamos você como pessoa e como jogador. O recado tá dado aí, viu, seu Everton Ribeiro? Um abraço, doutor Gabriel, tamo junto. Um abraço, Puco. Valeu. Yuri, um abração. Valeu.